Olá, sou Luiz Henrique e nessa videoaula nós vamos dar continuidade à nossa abordagem da noção de sujeito por meio de um enfoque psicanalítico. Na videoaula anterior, nós vimos como a chamada crise da razão perpetrada pela psicanálise fecunda um vasto campo de saber e de pesquisa com o advento da nova ciência desenvolvida por Freud. É importante nós observarmos, no contexto de uma temática também trazida pela filosofia na aula anterior, acerca da chamada positividade das ciências do século XIX. Assim, é importante nós observarmos que, se por um lado a psicanálise surge com Freud como manifestação, desse pleito científico que intervém na realidade e a transforma, por outro, nós não podemos nos esquecer que, como um neurologista ou neurólogo de formação, Freud vai cunhar a psicanálise ligada a uma base fundada na biologia, ou seja, no campo também de uma ciência natural. E é nesse aspecto, então, que hoje nós traremos as contribuições de Lacan sobre a perspectiva do sujeito, mas principalmente acerca do novo olhar que Lacan lança na psicanálise, principalmente na psicanálise freudiana. Bem, é interessante nós observarmos que quando Freud desenvolve os seus primeiros trabalhos, principalmente a partir dos estudos sobre histeria em 1895, paulatinamente, à medida em que os estudos avançam com a interpretação dos sonhos em 1900, em 1904, 1909, com as palestras na Clark University, sua viagem à América, enfim, ele adquire um séquito, um conjunto de seguidores, nos quais destacam-se Ernest Jones, Carl Abraham, o próprio Jung, que posteriormente torna-se um dissidente, também Anna Freud e Sándor Ferenczi, dentre outros, enfim, como pertencente, no âmbito da sua nacionalidade a Morávia, que era um território ligado ao Império Austro-Húngaro, naquela época, na viragem do século XIX para o século XX, aquela região fecundou uma série de expoentes no pensamento, não apenas na Áustria, como Freud, Elias Canetti, adiante Karl Popper, Stefan Zweig, enfim, mas o próprio Einstein, como vinculado também ao Império Austro-Húngaro. Bem, no âmbito desses vários seguidores de Freud, e aí a gente pode citar Anna Freud, Melanie Klein, enfim, surgirão novas teorizações, ou seja, discípulos que vão buscar ampliar as cogitações freudianas, mas também várias críticas à psicanálise, que vão surgir não apenas no âmbito psicanalítico, como, por exemplo, Jung, ao desenvolver a noção da psicologia analítica, mas também na própria filosofia. Lógico que essas críticas filosóficas não são coetâneas, não são contemporâneas ao surgimento da psicanálise, mas é possível mencionarmos a crítica, por exemplo, de filósofos de matriz marxista, como Adorno e mesmo Deleuze e Guattari, indicando um viés burguês na psicanálise, ou seja, no seu discurso científico e no seu campo de incidência, seu espectro de atuação. Também Popper, quando demonstra ou busca demonstrar na obra Lógica das Ciências Sociais que a psicanálise ela não permite falseamento à medida em que ela
se funda nos chamados enunciados factuais, né? E se pegarmos, por exemplo, o caso Dora, o Homem dos Ratos, o Homem dos Lobos, enfim, são situações específicas por meio das quais leis gerais são cunhadas segundo Popper e, como tais, elas não teriam a segurança ou a garantia de ser replicadas, né, numa perspectiva que possibilitasse a universalização como uma lei, né? Bem, e por fim, um tema já trazido aqui em vídeos anteriores é a própria crítica de Heidegger, que é desenvolvida no âmbito dos chamados seminários de Zollikon, que desenvolve, acaba culminando no desenvolvimento de uma linha filosófica que busca trazer um outro olhar acerca do saber psicanalítico, que é a chamada Dasein-Análise. Mas o que nos traz aqui hoje é a contribuição de Lacan no sentido, então, de buscar revisitar a teoria freudiana depois de toda essa movimentação científica e conceitual que é trazida tanto por os que acolhem como os que criticam Freud. Lacan é um psiquiatra de formação, desenvolve em 1932 uma tese intitulada da psicose paranoica em suas relações com a personalidade e que desperta o interesse não apenas da comunidade científica, né, mas curiosamente de um público ligado à arte e à estética, né, que gravitava ao redor de Salvador Dalí, o que lhe assegura nesse momento uma certa notoriedade para além dos limites acadêmicos, né? Essa notoriedade, por sua vez, não significa uma ampla aceitação e, sobretudo, compreensão do saber lacaniano em vista, né, do hermetismo que acaba circundando. Lacan vai propor, para revisitar a teoria de Freud, uma aproximação com outros campos do saber, né? Ele vai demonstrar que o inconsciente, antes de situar-se nessa instância psíquica, com os estudos de metapsicologia que o Freud desenvolve, com as noções de Banung, como trilhamento, enfim, ele vai se estruturar, segundo Lacan, como linguagem. E para desenvolver essa teorização, ele acolhe tanto as contribuições da antropologia estrutural de Claude Lévi-Strauss, né, acolhendo, portanto, as narrativas do mito, as figuras dos complexos como estruturas, né, que vão permitir uma movimentação semântica, né, como, por exemplo, desenvolvido por Lévi-Strauss na obra Cru e Cozido, e também nas estruturas elementares do parentesco. E ainda com as contribuições que colhe tanto na linguística, né, por meio dos ensinamentos de Jacobson, desenvolvendo ou trazendo para a psicanálise teorizações sobre a metáfora e a metonímia, né, o que lhe permite desenvolver as noções de condensação e deslocamento, né? E também na literatura, quando vai então fazer relevantes incursões no seminário 23, intitulado Sintoma, né? No qual ele vai estudar as contribuições de Joyce, a obra literária de Joyce como uma espécie de autoanálise, mas sobretudo tentando identificar no âmbito do sintoma uma estrutura que traz uma espécie de uma narrativa e, como tal, a permitir uma redescrição que permita não estabelecer uma cura, né, mas a convivência do sujeito humano com aquele elemento, com aquele sintoma que lhe impinge dor. Bem, Lacan vai então desenvolver, para além das contribuições freudianas, uma outra fundamentação para o seu conhecimento. Ele desenvolve as chamadas
linhas de força do pensamento, que são do seu pensamento, né, que são trazidas pelos conceitos de real, simbólico e imaginário, né? O simbólico trabalharia na perspectiva do ambiente da linguagem, da rede de linguagem, né, até com uma contribuição heideggeriana, que permite a estabilização de sentido em uma constante significação, né, da linguagem, trabalhando então as noções de significante e significado. O imaginário, como essa estrutura da subjetividade, né, que é ao mesmo tempo portadora e receptora dessa cultura linguística, mas também um anteparo pulsional de todas as demandas da realidade, né? E, por fim, o real, não como aquela instância na qual a vida do sujeito se insere, mas o real como aquilo que falta, né? Como aquilo que estabelece o que Lacan vai chamar de falta a ser. Assim, o sujeito lacaniano, ele está enredado na linguagem, né? E vai então buscar significar, ou seja, desenvolver uma percepção sobre a realidade a partir dessa base linguística que lhe é dada, né, desde as estruturas familiares, e aí uma obra relevante ainda do Lacan psiquiatra, né, os complexos familiares na formação do indivíduo, que vão evidenciar que há então essa rede de sentidos, que quando essa rede é quebrada ou não se constitui de forma regular, opera então o que Lacan vai chamar de forclusão ou foraclusão. E aqui um ponto interessante que nos permite uma interseção com o direito processual, porque Lacan vai colher esse desenvolvimento, que tem uma ligação direta com o estudo das psicoses, na área da ciência processual, a partir da noção da chamada preclusão, né? Então, no processo, a preclusão, em linhas gerais, significa a perda do exercício do direito à prática de um ato processual quando ele não é realizado ou quando se realiza um ato incompatível com a prática de um ato posterior que requer-se, né, a destempo. E assim, para Lacan, quando essa cadeia sígnica de formação da personalidade, desde a tenra infância, passando pela infância, adolescente, pela idade adulta, quando há rupturas, né, do estabelecimento das barreiras culturais trazidas pela linguagem, há então o que ele vai chamar de foraclusão, né? Ou seja, a lei, para ele vista como o nome do pai, à medida em que não é subjetivada, à medida em que não é apropriada pela esfera da subjetividade, ela acaba então trazendo esse ato, essa lacuna, né, que assim como a preclusão processual impede, né, que haja uma formação a contento da personalidade, muitas vezes ali se imiscui o sintoma que, quando se radicaliza, evolui, por exemplo, para um surto psicótico. Bem, então, o que podemos dizer é que a noção de sujeito em Lacan, ela traz diferenças, né, no campo da percepção freudiana a partir de um estudo epistemológico desenvolvido por Lacan, que aglutina outros campos do saber, mas permite uma aproximação, por exemplo, com a noção da ciência processual da preclusão, quando Lacan então vai colher no processo as bases epistemológicas para desenvolver um fecundo tema, né, que apresenta o ineditismo do seu ensino, que é a noção de forclusão ou foraclusão do nome do pai. Bem, e na nossa próxima videoaula, portanto, veremos então a noção de sujeito no processo a partir das contribuições de Rosemiro Pereira Leal, autor da teoria neoinstitucionalista do processo. Muito obrigado.